Tá, então, duas perguntinhas rápidas antes da gente entrar. Eu quero saber mais do pai Damião. Primeiro, com relação a como você se relacionava com ele do início e após esses 15 anos, você falou? Sim, 14, mais ou menos, Uhum. 14 Tá. anos. Então, eu queria saber só se no começo era mais difícil, mais cansativo, o processo era mais exaustivo, por exemplo, era algo mais difícil de você conseguir entrar nessa mesma frequência dele, e qual a facilidade que você tem agora, né? O quanto de controle você consegue ter diante dessa sua relação com ele, né? Com esse mentor, Uhum. e qual o efeito que tem no seu corpo hoje em dia? Hoje em dia, eu percebo que está muito mais sutil, né? Uhum. Ficou uma incorporação muito mais sutil e desde o início, né, assim, essa parceria, ele sempre estava ali a me conduzir para que não absorvesse qualquer tipo de resquício, né, diante dos atendimentos, que eram dezenas e dezenas de pessoas, horas e horas ali incorporados. Então, no início tinha essa vigilância maior, né? Hoje permanece sim essa vigilância, mas diante de uma sutilização e diante de já entendermos, né, todo o campo, a gente trilha ali e meu corpo fica completamente disposto, disponível agora, né, diante dessa sutilização maior, né, do que lá antes, né, diante dos direcionamentos. Porque hoje os tratamentos espirituais, por direcionamento dele, ficou muito mais sutil, né, em termos né, de acolhimento, de atendimento das pessoas. Antes existiam, as pessoas falavam, contavam história e a gente passava muito tempo nesse sentido. Hoje é ele quem fala, ele quem diz, a pessoa, né, obviamente pode dizer, mas ele já diz o que a pessoa precisa. Então já não precisa mais a pessoa narrar toda a história, levar fotografias, às vezes de um filho, que é uma oração para um filho. Então ele já faz um direcionamento muito mais sutil hoje em dia. Foi meio que o processo foi se aprimorando. E aprimorando isso, amadurecendo, né? Então, se a gente fosse... Médium e o guia espiritual, o guia. né? Então, se a gente fosse ter uma consulta com o pai Damião, digamos, uma consulta privada, digamos assim, ou individual, talvez. Então, basicamente, você já estaria incorporado, o guru só ia sentar aqui na mesa. Ele acessa o campo dele e já diz... E ele vai sair falando. Primeiramente o que ele precisa, obviamente, que guru ele pode dizer assim, mas nesse detalhe posso, né? Aí faz a pergunta dele. Mas a priori o consulente ele ouve, né? Ele ouve e ali, se tiver alguma dúvida, né? Porque às vezes algumas pessoas falam assim, olha, o guia falou, parece que ele estava dentro da minha cabeça, claro, né? Óbvio, né? Ele Porque ele tava. vai... Ele né? estava mesmo. Ele estava dentro da sua cabeça, literalmente né? dentro. E acessa o campo, né? Uhum. E aí ele fala e depois assim, geralmente as pessoas assim, não, era isso mesmo que eu queria. Ou se tiver algum detalhe, esclarece, tranquilamente. E agora você está normal, né? Você está como civil, digamos assim. Né? Você está só um ser humano aqui na Terra. O pai Damião, ele está onde? Nesse momento, aqui, agora? Então, o pai Damião, ele já está aqui, né? É comigo. E existe uma forma de uma acoplagem, né? Entre mim e a força dele, que sempre a gente reza 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, né? Para que ele faça a acoplagem. Quem já acompanha os tratamentos das quartas-feiras já sabe perfeitamente isso. Então, quando vocês quiserem, ele já está disponível, né? Desde o nosso início aqui. E aí é só vocês falarem que aí a gente já faz esse método de acoplagem, né? Já convencionado entre mim e ele. Tá, e antes dessa acoplagem, ele tá num plano de acesso espiritual. Sim, sim. E onde ele fica é mais ou menos como se ele estivesse numa cápsula. E dentro dessa cápsula ele chama de líquido azuotes, que é né? E que essa cápsula ela enche, ele está no corpo lá espiritual dele e ele projeta a parte da consciência dele para cá e faz essa acoplagem junto com o arquétipo do Preto Velho. E aí depois ele pode explicar o porquê dele ter escolhido o Preto Velho e não um outro guia espiritual. Que aí vai ser inédito também, porque ele nunca falou. Isso ele disse que está disponível para falar por que foi que ele escolheu
estar um preto velho nesse momento, e não um caboclo, um exu, sei lá, Aham. ou qualquer outro tipo Uhum. de guia espiritual ou manifestação que ele pudesse ter. Então ele já, ele provavelmente então ele sempre soube que ele seria entrevistado aqui, é isso. Talvez.